satisfação imensa entrar na casa de vocês, levando mais um Vitrine do Artesanato na TV, com muita licença. Aí você de casa pergunta, nossa, qual será a aula de hoje, né? Eu imagino que você possa estar curiosa ou então curioso. Quanta gente que está se dando tão bem com artesanato, para a gente é um motivo de orgulho e de muita satisfação. De cara, já vou falar do nosso site, é verdade. É o site mais completo que existe hoje no Brasil quando a gente fala em kits artesanais. Porque tem muita gente que fala, puxa, Cláudia, queria tanto ter aula com tal professor, com tal professora, mas eu não posso ir até a cidade onde ele vai estar ensinando. Como é que eu faço? A gente leva essas aulas até a sua casa. Como? Acessando o nosso site www.vitrinedoartesanato.com.br. Gente, é uma infinidade de kits, DVDs com apostilas, com os materiais inclusos, para você se divertir, para você ter prazer, ter fonte de renda, para você se realizar e ser muito feliz. Hoje uma aula muito legal com a Kátia Covas, bem-vinda mais uma vez. Eu acho bonitinho que a Kátia, ela fala, parece que ela está conversando com o maternal, né? Eu já vejo um monte de criancinha na escola, é uma belezinha, é mimosa. Hoje é uma aula muito legal de rostinhos artesanais. Eu estava conversando com ela antes de começar o programa. Gente, muita atenção. Tem gente que sabe fazer bonecas com uma baita facilidade. Sabe costurar, faz um cabelinho bonito, vestido cheio de babado, tem até bordadinho inglês. Mas o fundamental é que essa boneca, esse boneco, pode ser tanto uma figura humana quanto um bichinho, é importante que ele passe expressão. E como que a gente dá essa expressão? Pelo olhar, né? Pela boquinha, o narizinho também, tudo isso vai ajudar a complementar o seu trabalho. Então não adianta nada você se aprimorar na roupa, no cabelo, no enchimento e não ter uma expressão legal. As pessoas compram pela expressão. E os meninos estão mostrando já vários trabalhos aqui no nosso estúdio. Porque, Kátia, um beijo cá. Tem muitas meninas que te falavam isso, né? Meninas e meninos, viu? Não posso falar de mulher? Meninas isso, e meninos. né? No geral, quem faz artes, né? Porque a grande dificuldade é dar essa expressão. Não só em boneco, mas pode ser num apliquê, como o que eu vou demonstrar hoje, em peças de PET embutido, de MDF. Então, a grande perspicácia está em você fazer as diferenças das carinhas, das boquinhas, para você poder estar aprimorando e deixando mais legal. Mesmo para quem já saiba desenhar bem, você tem uma infinidade de olhinhos, boquinhas, sobrancelhas com as réguas que a Kátia Covas desenvolveu e a gente tem hoje em parceria com a nossa vitrine do artesanato. Aí eu perguntei, Kátia, mas eu tenho aí boquinha, olhinho, sobrancelha de pessoas? Ela falou de pessoas e também de animais. Aí vai muito da sua criatividade e o resultado final, essa combinação fica perfeita. Fica legal da vida, né? Eu achei muito mimosa o acabamento que ficou da olha girafinha. Hoje a girafinha, olha que graça. Esse olhinho tem nas réguas que a gente acabou de mostrar. A boquinha também. Aqui no caso ela fez, ó, é muito fácil para você fazer como se fosse um G. Eu usei a própria régua, uma parte do olhinho, para fazer o focinho do... Olha aqui, eu achei que era mão livre. Você é danada. Então vamos lá? Vamos começar? Então, pra gente começar a fazer a girafinha, a gente precisa de um gabarito, tá? Esse gabarito, nós temos as partes da girafinha numerada. Ela tá numerada... Tá legal assim, meninos, que aqui levante? Quando a gente fala em gabarito, seria o quê? Um molde? O molde, isso. Tá. Que eu vou passar esse molde... Eu vou primeiro dividir as partes. Por isso que tá numerado. Por que tem que dividir? Porque quando você sobrepõe, no caso, o focinho, aqui essa parte seria a carinha, o número 5. E o focinho, ele é o número 7, porque ele tá por cima do 5 e por cima do 6, que seria essa parte do pescocinho. Se você não fizer essa divisão, fica uma coisa única, você não consegue trabalhar com tecidos diferenciados e ela pode ficar tipo um carocinho, assim, faltando tecido. Então, a gente sempre sobrepõe, deixando uma parte um pouquinho maior
pra Então, sobrepor. vou fazer o seguinte, eu vou segurar a camisetinha e você mostra para as meninas e meninos os números aqui, pode ser? Isso, pode sim. Olha, o que eu fiz? Começando com as anteninhas. Eu fiz a anteninha 1 e a anteninha 2. Ok, 1 e 2. Daí, depois eu venho para a orelhinha, a 3 e a 4. Ok. Daí, eu venho para a parte onde tem a carinha do olhinho, é a 5. Ok. E lá embaixo é a 6, que é a parte do pescocinho. O focinho, ele é o que tá, a gente vê primeiro, é o que ele tá em cima, então ela sempre tem essa sobreposição. Daí o focinho, ele ganhou o número 7. Ok. Gente, isso não tem nada a ver com as réguas em si, é apenas por causa dessa técnica que ela utilizou nessa técnica, onde ela dividiu cada parte com um número para poder ter essa sobreposição. E nessa técnica ela utilizou as réguas, né? Que é a nossa grande vedete de hoje. Mas você pode fazer uma pintura na madeira, você pode fazer uma camisetinha com o desenho que você queira e utilizar as réguas para fazer olhinho, sobrancelha, a boneca, o boneco, o coelhinho, a corujinha e por aí afora. É isso, professora? Isso mesmo. Daí essas partinhas, você tá vendo? Elas têm cores diferentes de tecido. Eu dei assim como sugestão esse tipo de tecido para valorizar a nossa pintura, que seria a carinha e o olhinho. Entendi. Né? A boquinha e o olhinho. Essas partinhas, como eu te mostrei, elas vão estar assim depois, olha, separadinhas. Tá vendo? Ah, É perfeito. isso por isso que eu numero, para eu poder separar uma de cada vez. Então, aqui eu tenho a anteninha 1, a anteninha 2, orelhinha 3, orelhinha 4, a carinha, que seria a 5, a parte do pescocinho, o 6, e o focinho, que é o 7. Uhum. Feito isso, o que eu faço? Eu vou pegar o papel termocolante e vou também passar essas partes separadas. Eu até procurei deixar mais ou menos na sequência, para vocês terem uma ideia que não é aleatório. Então, ficaria a anteninha, a orelhinha, a carinha, a parte do pescoço e o focinho. Esse termocolante, eu vou separar ele em partes e vou escolher o tecido que eu quero e vou colar. Quando o tecido, vamos dizer assim, não tem avesso direito, então você não precisa se preocupar. Se ele tiver o tecido avesso e direito, a gente vai sempre colocar o lado da cola do termocolante no avesso do tecido. É isso aqui que eu tô te falando. Tá. No caso da anteninha, o lado direito do tecido tá aqui e o lado do avesso eu colei o termocolante aqui. Perfeito. Então ok. eu tenho. Até uma lógica, né? Eu não vou colar no lado direito do tecido. No né? preto eu não me preocupei, porque ele é igual dos dois lados, Tanto então não faz. interfere. Ok. Então eu tenho o 1 e o 2, o 3 e o 4. Uhum. Daí eu tenho aqui a parte do focinho, então seria a 5 e a 7. E aqui a parte do pescocinho, que é a 6. Pra gente começar a montagem. Tá vendo? Vou falar para vocês aí de casa mais uma vez, então, desse trabalho com réguas. Aqui ela tá utilizando nessa técnica. Aqui a gente pode chamar de um appliqué? Apliquê. É um appliqué. É um apliquê. Então você vai utilizar as réguas num appliqué como esse, você pode utilizar numa camiseta, como a gente sempre disse aqui, tanto de criança quanto de adulto, num paninho de copa que a gente fala, aquelas peças que a gente usa muito em casa. Você pode fazer um peixinho, de repente, um glub-glub. Coloca aí numa toalhinha de lavabo, faz um olhinho diferente também. Enfim, é uma infinidade de trabalhos e possibilidades que você vai encontrar nesse DVD, que, aliás, eu não disse, é lançamento, né, Kátia? Lançamento. Fresquíssimo, tá até quente. Tá quentinho. Aqui a gente tem uma infinidade de aulas, utilizando os olhinhos, boquinhas. Boquinhas, as sobrancelhas, em diversos materiais. Olha que legal. Quer ver? Eu até vou fazer uma coisa. Posso, Maurício? Posso? Olha aqui atrás. Aqui é só um plus, uma parte do que você vai aprender, de formatos, tá? Aí você fala, nossa, Cláudia, que legal, eu posso fazer de bichinhos, de pessoas, o coelho, a coruja, enfim, uma infinidade de aulas. Mas então, e essas réguas que você falou tanto, ó? Juntamente com o DVD, para você aprender a fazer esses rostinhos artesanais com facilidade e precisão ao mesmo tempo, você vai receber 2 réguas de olhinhos, que aqui estão, olhinhos, com 14 modelos. Aí a régua de sobrancelhas, com 13 modelos, porque de repente, né, Kátia, você quer dar assim um jeito, uma expressão de zangado, de melindrado,
de curioso. A sobrancelha tem uma parte fundamental, assustado, né? Por aí afora. Vai receber também 2 réguas de boquinhas, inclusive a boquinha da girafa é essa aqui, né? É essa boquinha que a gente está utilizando. Depois eu mostro os olhinhos. Gente, são mais ou menos aqui, a gente está falando um número assim, mas até mais. São mais de 2.000 possibilidades de combinações utilizando essas réguas para você fazer inúmeros rostinhos, tá? E tem presente para você que ligar e comprar, vale a compra também pelo site. Adquirindo, você vai receber mais 3 réguas para você desenhar olhos de bichinhos. Agora sim, aqui a gente pode utilizar tanto para figuras humanas quanto animais. Mas aqui, por exemplo, sabe a coruja? Ó, você tem a coruja, estou mencionando a coruja só para que vocês entendam, é um exemplo. Num tamanho maior, aqui no menor e esse no pequenininho. Até tem uma coruja aqui, não tem, na capinha do DVD? Na última fileirinha. Isso. Aqui, ó, essa corujinha, exatamente com esses olhos expressivos, a gente manda de presente 3 réguas, vai depender do tamanho da sua coruja, você utiliza a régua que for mais adequada para você. As réguas para você fazer, então, os olhinhos de animais são um presente da Kátia Cobas, juntamente com a vitrine do artesanato. 0 operadora 11 3382 2000, 3382 2000 e o site vitrinedoartesanato.com.br. Vamos voltar lá, lembra que ela separou, falou é gabarito, a gente separa pelos números, não tem o que errar. Agora a gente vai começar então a produzir fazer a montagem peça. dela, montagem, tá? né? O que eu vou fazer? Eu vou separar as partes e vou cortar agora o meu termocolante. Então eu vou cortar bonitinho, bem em cima da linha, que é o meu limite da onde eu vou colar. Então, depois que você escolheu o tecidinho, tudo, você vem... Aquela velha pergunta, eu preciso do termocolante? Não posso fazer direto, cortar o tecido? Você sabe que o termocolante, ele é um facilitador que ele não fica andando o tecido. Todos os professores falam isso, não desfia também? Não desfia. Eu sou da época que a gente usava termolina, não existia o termocolante. Então a gente cortava a pecinha e passava a termolina e colocava ela para te dar um facilitador na hora de fazer o bordado. Mas com a grande facilidade que a gente tem do termocolante hoje em dia, então eu acredito que fica mais fácil, porque você também pode, tá? Eu vou te mostrar o que facilita de você poder tirar e colocar quantas vezes você precisar até você encaixar a pecinha no lugar. Você pode movimentá-la sem se preocupar se fixou ou não, porque você não colou ela ainda com um ferro. Daí, se você for colar ela com, no caso aqui, olha, eu já trouxe, né? O coladinho, que seria a parte de baixo do pescocinho e a parte da carinha. Ela não tá colada ainda, fixada com o ferro. Então, eu consigo movimentar e levar ela para tudo quanto é lado. Se eu quiser mudar, não estiver gostado, e depois do ferro não, aí já tem uma aderência total, não, né? Daí tem que ficar. Tá. Daí eu coloco, eu vou sobrepondo as partes que nem eu te falei. O que tá em cima... Olha, você tá vendo? Então eu coloco Por isso aqui. que ela numerou, ficou bem mais fácil, né? Então eu tenho as anteninhas que eu vou entrar agora e as orelhinhas. Quer ver que legal? Você pode ir fazendo em partes e verificando se tá na mesma distância, se não tá. Porque depois que você mexeu e passou o ferro, daí você não consegue tirá-la do lugar. Que até uma garantia que a peça pode ser lavada e não vai sair, né? E você viu que eu movimentei e não criou fiapinhos, ela não... Por isso que o termocolante é hoje um baita de um facilitador, né? Então, e agora aqui tá faltando só a anteninha, mais um minutinho e eu já corto. Quer dizer, quando a gente fala em lançamento, o DVD é um lançamento e essas réguas também. Essas também. São novos modelos de réguas. É um outro jogo com Kátia, você diferentes. foi desenvolvendo, porque tudo aqui tem uma razão de ser, meu povo. Ninguém sai fazendo as coisas aleatoriamente. Então, a Kátia, ela desenvolveu, ela estudou o que as pessoas mais tinham necessidade. Que tipo de sobrancelha, de olhinho, de boquinha, não é isso? Isso. Que tipo de expressão as pessoas queriam dar. Foi por isso que ela chegou nesse resultado final que vocês estão vendo aí, que são esse conjunto de réguas à disposição de
de vocês que quiserem comprar, precinho bacana, vale muito a pena no 0 operadora 11 3382 2000. Então, porque minhas aluninhas chegava no final da aula, queriam que eu fizesse sempre os olhinhos. De medo de estragar a peça. Daí eu falei, não, tem que ter uma coisa, um facilitador aí, né? Olha, eu levanto, vou pôr a anteninha, tá vendo? E aqui agora... Nasceu dessa necessidade em aula, né? Isso, daí... tá tendo uma grande aceitação, então nós fizemos o modelo 1 e agora nós estamos entrando com a do modelo 2. Olha lá. Ficou uma anteninha muito perto da outra? Como eu não colei com ferro ainda, eu posso estar movimentando, eu posso estar trocando a disposição, olha. Para que ela fique legal. Então, a gente sempre pode estar... E o que eu disse, olha. Então, sobrepõe, você tá vendo? A anteninha e as orelhinhas estão por baixo da carinha, que tá por baixo do focinho. Perfeito. Que dá aquela situação de figura fundo mesmo. Sim. Não fica uma coisa muito chapada, artificial. né? Isso. Bacana. Então, aqui, olha. Tá vendo que uma eu coloquei pro lado de cá e a outra eu coloquei pro lado de lá? Então, você pode brincar também na hora de você fazer a montagem. Muito legal. Perfeito. Daí, depois que nós fizemos isso, bonitinho, tá fixo no lugar, o que eu vou fazer? Vou pegar o ferro, numa quentura média, nem muito fraquinho, senão o termocolante não cola, e também nem muito quente, senão ele pode queimar e derreter a cola. O algodão normalmente é o mais indicado, Kátia? É algodão. Algodão, né? É, o tricoline, né, é o nosso algodão. Então, o algodão você põe um pouquinho, colou. Colou lá, ficou bonitinho, o que nós vamos fazer? Passar para uma próxima etapa. Isso. Nós vamos vir aqui e começar a trabalhar os pontinhos de caseado. Tá. Antes disso, antes da gente começar o caseadinho, vamos lembrar mais uma vez que tem gente perguntando, mas ô Cláudia, que DVD é esse? Que kit é esse? Lançamento, meu povo. Ela tá feliz da vida, sorriso da cara. Gente, é tão legal, porque normalmente eu tô já no programa há uns 5 meses, 6. Que Deus me coloque aqui ainda mais, muitos anos. Com certeza. Então eu vejo a expressão dessas meninas, os olhos brilham, parece que é um filho, e é. Mas é. Olha o olhinho dela brilhante. É lançamento para você, um DVD incrível com vários rostinhos artesanais. Vamos lembrar que você pode aplicar onde você quiser, tecido, madeira, até fazendo um EVA, uma superfície que você quiser. Sim. Ela aceita. Ela aceita. As réguas, que são também, foram desenvolvidas pela Kátia Covas, possibilitando você mais de 2.000 combinações de rostinhos. Então, quais são as réguas? 2 réguas de olhinhos com 14 modelos. Aí tem também uma régua de sobrancelha. As sobrancelhas são 13 modelos. E essas 2 réguinhas de baixo, ó, retangulares, elas são de boquinhas, com 12 modelos, tá? Para você que ligar e adquirir o kit, esse baita lançamento da Kátia Covas, de rostinhos artesanais, você vai receber de presente mais 3 réguas para que você faça olhinhos de bichinhos. Quais bichinhos? Coelho, gato, coruja. Pensa num bicho, uau. Girafinha. Girafinha. O que você imaginar? Porque às vezes um olhinho de uma girafinha cai bem na vaquinha. Isso que é bacana, né, Kátia? Você desenvolver um DVD e as pessoas em casa vão desenvolvendo. Nossa, ela colocou na girafinha, mas esse olhinho aqui, Cláudia, eu fiz na vaquinha com uma outra boca e ficou show. Fica. Por isso que a gente fala que são mais de 2.000 possibilidades. Muito mais. 0 operadora 11 3382 2000 e o site vitrine do artesanato.com.br. Agora a gente volta para o caseado, né? Na verdade, nós vamos escolher, nós vamos fazer o contorno todo da girafinha. Então, eu tô terminando agora o do focinho, tá? Eu acho que pelo nosso tempo eu não vou conseguir fazer o contorno dela toda. Mas não tem muito segredo, o pontinho do caseado. Importante começar, Isso, né? Nós vamos trazer a linha de baixo pra cima. Aí ela já me indica a direção que ela vai, tá vendo a linha? Você segura uma parte aqui. Daí eu vou posicionar a agulha de baixo. Vou sair no limite aqui do desenho pra cima. E vou puxar a linha pro ladinho e a agulha, ó.
ela já fica no lugar. Você consegue Tenta mostrar? abaixar só mais um pouquinho. Aí tá melhor, Kátia. Ó, Vamos de lá. baixo pra cima, bem na divisa do nosso desenho. E puxa, o fio da linha já vai lá para automaticamente na direção que eu preciso ir, ó. Esse é o De casinho. baixo pra cima. E ele vai pro ladinho. De baixo pra cima. A gente usa uma linha normal? Pra fazer um caseado? Isso, eu tô usando a linha de bordado. De bordado, De né? bordado. Eu tô usando uma linha que é bem conhecida, que é em borda. Então, Cláudia, eu acho que eu vou dar uma paradinha aqui e vou fazer a carinha que tá todo Só uma última mundo. pergunta. Tem algum truque no arremate? Quem Tem. sabe fazer caseado sabe, Tá. mas quem não sabe... Daí, o que eu vou fazer? Eu termino o ponto, trago ele pra baixo, no avesso. Vou passar por dentro desse buraquinho aqui da laçadinha e vou, no caso, ela fugiu, mas tem como a gente pegar Passa aqui. por dentro de uma... Passa por dentro da laçadinha, ó. E ela forma um nozinho lá no cantinho. Daí eu pego esse fiozinho com a agulha e passo aqui por dentro de umas 2 laçadinhas, ó. E ele vai ficar presinho lá, o fiozinho, tá? Esse é um arremate. Esse é o remate. Rapidinho. Aí. Pronto, ó lá. Tá? Daí eu venho aqui e corto esse fiozinho e começo partindo dessa última laçadinha que eu dei aqui. Ok. E vou fazendo. Então, vamos lá fazer o olhinho. O que é legal na reguinha é que acompanha o gabaritinho. Então, aqui eu tenho outras amostras de olhinhos. Vai junto, né? Que legal, gente. Na sequência, porque ele é sequencial. Então, a gente pode, se você quiser, a gente pode fazer um outro olhinho. Tipo... sem ser esse aqui? Isso, eu posso escolher esse último e fazer Vamos esse tentar aqui, fazer ó. um diferente? Então vamos, até para as pessoas em casa visualizarem como que pode mudar a expressão, né? Então, como Olhos que eu faço? verdes dessa girafa? Que tá verdinho. Eu venho com a reguinha e vou fazer a primeira bolinha. Você tá vendo, ó? Venho aqui e faço o primeiro traçadinho. Daí ela já me dá a posição certinho na sequência que eu quero, olha. O que eu vou fazer? Eu vou trazer do ladinho, na sequência, e vou completar o que ficou faltando. Você fez pensando em tudo, né? O espaço entre um olho e o outro, né, É, Kátia? pra ela ficar bem próxima. Ok. Daí agora eu venho, vou fazer essa bolinha aqui, que é a bolinha verde. Esse aqui, tá vendo? né? Isso, é o último que eu tô fazendo, tá vendo? Aí eu posso pegar e já entrar com uma canetinha e colorir. No caso, eu não trouxe a verde, eu tô fazendo um azulzinho, tá? Caneta Então eu pra uso como se tecido? fosse um molde vazado. É uma canetinha para tecido É canetinha agora. para tecido. Tá. Isso, tá? Se eu quiser, eu posso pintar ou não a parte de cima. Eu não vou pintar porque senão ela vai ficar muito escura e não vai dar para aparecer os nossos cílios, ó. Que caneta é essa agora que você está Essa que eu tô usando é uma permanente para traçados finos. Caneta permanente? Isso, O ela nome já não diz, sai, nunca permanente, mais. não sai, não Se eu não sai do tiver essa tecido. caneta em casa, eu posso utilizar o que para fazer esses cílios O agora? pincel com tinta de tecido. Aquele bem Bem fininho. fininho, Tá. tipo o filete ou liner, tá? E aí eu posso pegar e escolher também um outro modelinho de boca. Vamos ver, tá nascendo uma nova girafa. Qual que você gostou mais? Ah, metido, olho azul. É isso? Você gosta do olho azul, né? E você tem olho verde? Olha aqui, ó. Eu vou vir aqui e vou fazer agora essa boquinha pra combinar com aquele olhinho. Venho. Então, eu mudo o olhinho e mudo a boquinha, já muda a expressão da carinha. Você consegue ver? Perfeito. Lembra que eu disse que eu tinha usado para fazer o focinho, uma bolinha? Lembro. Então, eu vou fazer aqui também, olha o que eu faço. Eu venho aqui e vou fazer o semicírculo Na verdade, aí é o molde dos olhinhos que você utiliza também para fazer o focinho. Isso, tá vendo? Eu só vou completar aqui, olha, o que ficou faltando, ó.
Olha que legal. Com o mesmo pincelzinho, eu venho do lado grosso e vou fazer uma bochechinha. Eu venho aqui e faço uma bochechinha. Com movimentos suaves, se eu quero mais, eu ponho mais, se eu quero menos, eu ponho menos. E para encerrar, para ela ficar bonitinha, o que eu vou fazer? Eu vou jogar uma luz nesse olhinho. Com a tinta branca, eu venho e vou pôr uma luz no olhinho. Vou até comparar as duas. E nessa aqui você colou também uma fitinha. Isso, um lacinho. Um lacinho, que pode né? ser o nosso acabamento finalizando. Cola com Olha cola lá. pano? Pode ser com cola pano, pode ser depois Olha aqui, costuradinho. gente, ó. Por isso que a gente fala que são mais de 2 combinações diferentes nas réguas. Qual que vocês gostaram mais? Essa é muito relativo ao essa. Essa aqui tá mais feliz. Essa aqui também tá feliz, mas ela tá mais tímida. Tipo Flavinha quando aparece nas câmeras. Minha produtora, não é? Aquele sorrisinho maroto. Não me esqueçam que tem que terminar todo bordadinho. Ah, aqui é, fiz, o caseado né, aqui. Por causa do nosso tempo. Que legal, Kátia, muito bacana. Fica bem legal, né? Gente, rostinho de medo, de espanto, de curiosidade, de zangado, de alegre, de muito alegre, de alegre meio timidozinho, né? Ah, é infinita a combinação. De mimadinho, aquela cara de mimado. Como é que é cara de mimado? A Flávia é muito expressiva, ela sabe fazer. Como é que é cara de mimado, Flá? Agora eu deixei ela na saia justa, né? Ô, mamãe, a mãe dela vai falar. Ela me chama de mãe. Seria minha filha, se tivesse uma filha, é um ia ser carinho, assim, né? linda. Kátia, amei, 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 amei. Que pena, queria ficar mais tempo com ela aqui. Olha lá, ela tá conversando com o Maurício. O Maurício nunca aparece, o câmera do olho verde, né? É salafrário esse Maurício, vamos mostrar o Maurício. Já que a aula é de rostinhos artesanais, eu tenho vários rostinhos artesanais aqui. Foram esculpidos pela mão de Deus. Ali pelo Tavinho e pela Bebel. A Loura tá doida! Vamos falar do DVD. Nasceu a Cria, gente. Mais um DVD lançamento da Kátia Covas, muito legal, com várias dicas. Você vai ficar doidona em casa. Se for homem, vai ficar doidão. Aliás, para quem dá aula também, não, Kátia? Que Facilita legal! muito. Eu fiquei apaixonada, viu, por esse curso. Maravilhoso. Aqui você vai receber o DVD com várias dicas. Hoje aqui no programa a gente conseguiu desvencilhar duas carinhas, né, de girafinha, mas imagina quantas possibilidades. Nossa, são mais de 2.000 brincando. Juntamente com o DVD, você vai receber 2 réguas de olhinhos com 14 modelos, que aqui estão, ó. Muito legal também. Vai receber uma régua de sobrancelhas com 13 modelos, que é essa. E essas 2 réguas aqui, ó, são de boquinhas com 2 modelos, tá? Mas é impressionante, se junta uma boquinha com um olho daqui, dá uma expressão. A mesma boquinha com outro olho é uma outra expressão. E por aí afora. E o gabarito que vai junto, que você acabou de mostrar. Isso, o gabarito vai junto. Que dá para ter uma ideia. Uma ideia, né? O que é bacana é que a Kátia desenvolveu a régua exatamente com a distância. A gente tem que ter essa simetria na face, né? Então, os nossos olhos têm uma distância. E você desenvolveu exatamente assim, com essa simetria, para ficar realmente uma figura humana ou um rostinho, uma carinha de bichinho bacana, real mesmo, com aquela expressão. Ligou, comprou, ou pelo site, do jeito que você se sentir melhor. Vai receber de presente mais 3 réguas de olhinhos de bichinhos, para você fazer muitos rostinhos aí em casa. Rostinhos ou carinhas, falam que carinha é de bichinho, né? E rostinho é nosso. Então, você vai fazer uma infinidade de rostinhos artesanais. 0 Operadora 11 3382 2000, 3382 2000. E pelo site você pode comprar também, lógico, um site seguro. Além de comprar esse kit, você pode navegar e conhecer outros produtos que a gente faz com tanto carinho para você. www.vitrinedoartesanato.com.br. Kátia, meu amor, tem um beijo para mandar para alguém? Eu quero mandar para todas as minhas aluninhas, né? Que estão sempre me liberando para poder fazer a gravação, né? A gente agradece e também. para todos que estão em casa me assistindo. E um beijo Muito delas para você. Linda. Fica com Deus. Obrigada. Tchau, gente. Tchau. Faça os rostinhos, olhinhos e boquinhas. Tchau.